Agora na tela, pesquisa boca de urna da Action, né? Essa pesquisa que foi divulgada para nós, jornalistas, por volta das 16 horas, assim que encerrou a votação em Manaus. Exatamente. Né? Foi publicada e enviado o link para vocês e agradeço já de antemão a divulgação. E aí na pesquisa boca de urna, como a gente confere agora na tela, do Instituto Action Pesquisas, apontava Davi Almeida com 53% das intenções de voto contra 47% de Alberto Neto. O Davi ficou próximo disso, né? Nós tivemos 54,59% dos votos para o Davi, garantindo a reeleição assim, com 576 mil votos. 171 mil votos. Isso. E o Alberto ficou com 45,41. Professor, para o público que está nos assistindo entender, como é que é feita essa boca de urna? Ela só é feita no período da manhã? Ela encerra que horas essa amostra? Ela encerra por volta das 14 horas, tá? 13h30, 14 horas. Por quê? Porque os estudos anteriores mostram que existe um pico de votação. E esse pico, por incrível que pareça, ele tem também perfis diferentes. Vou dar uma ideia. Começa agora mais cedo, certo? Antes começava às 8 horas, horário local, agora começam às 7. E o perfil de 7 às 8, até às 9 praticamente, é um perfil de pessoas mais velhas. Você também, né? Eu fui nesse horário aí também. Então, pessoas mais velhas, pessoas que querem tranquilidade. O jovem não acorda cedo, não acorda nesse horário. Então, flutua. E a gente vai recebendo em tempo real, porque nós posicionamos em, salvo engano, 25 escolas, que foram escolhidas por duas razões. Pelo seu porte, ou seja, pelo tamanho, e pela sua localização, para que juntas elas representassem o todo e em separado representassem uma zona eleitoral, não é uma zona administrativa. Nós temos 13 zonas eleitorais. E essas escolas, também por experiência já de várias bocas de urna, elas costumam representar juntas o resultado muito próximo do resultado final, que foi esse aí. Então, diferença de 2 pontos, eu tinha uma margem de 3 pontos, 3,1, que poderiam variar do resultado apurado. Eu não usei decimais também, se eu fosse usar decimais aí, seria 2 pontos para cá, 2 pontos para lá. Está dentro da minha margem de erro. Eu tenho uma curiosidade. Tem alguma escola, algum colégio eleitoral específico que é o mais próximo constantemente do resultado? Olha, até tem sim, tem mais de um, inclusive. O único problema é que isso pode variar. Vamos dizer que você escolha 10 que tenham reproduzido juntos o resultado das urnas em mais de uma eleição. Isso até acontece. Mas não representará as 13... O nosso cálculo ele vai em cima das 13 zonas eleitorais. Por quê? Porque as zonas eleitorais, elas têm uma história. No primeiro turno, elas contaram uma história. Alberto Neto ganhou em 3, ficou com menos de 5 pontos de diferença em 2 e perdeu nas demais. Então, qual foi a nossa hipótese inicial? Ele seria, ou ganharia, ou seria muito bem votado nessas 3 que ele ganhou, e foi o que aconteceu, tá? Essas 10, né? Sobram 10. Sim, mas eu digo assim, essas zonas eleitorais, pô, falhou a palavra, essas zonas eleitorais, no qual o Alberto foi muito bem no primeiro turno, foi a primeira e a segunda zonas, que são Centro, né? Centro e... Te digo já. Centro-Sul. Centro e... Qual a tua zona? Eu nem sei, professor. A minha Não? primeira. Tu vota onde? Eu voto no bairro Vila da Prata. Mas enfim, a primeira e a segunda é a 58ª, só para a gente completar o raciocínio. Depois eu acho aqui os bairros que correspondem às 13 zonas. A 58ª, como eu disse, a segunda e a primeira. Nesse segundo turno, o Davi Almeida ganhou na primeira e na 58ª, o Davi perdeu. Perdeu por 55. Aliás, a segunda zona, o Davi perdeu por 55 a 46. E na 58ª, ele perdeu por 0,2
Empate. Né? Empate, né? 50,10 para o Alberto, 49,90, tá? Curiosamente, essas zonas foram as que mais tiveram abstenções, tá? Nesse segundo turno. Porque elas têm um perfil mais elitizado, vamos dizer assim. Então, eu reputo que uma parte desses que viajaram e não voltaram, por algum motivo decidiram não voltar, talvez votassem no Alberto Neto. E ele teria, não para ganhar, mas teria talvez, em vez dos 45, teria os 47 aí, que nós previmos originalmente, o que já seriam algo mais. Porque no total, gente, foram 338 mil pessoas que não foram votar. Tradicionalmente, o segundo turno tem mais abstenções do que o primeiro. Mas houve uma atipicidade nessa eleição, que foi o feriado, feriadão. Sim. 5 dias de feriado. Né? Aniversário da cidade de Manaus, na quinta-feira, né? Ponto facultativo ponto facultativo sexta. Não, né? Praticamente emendou ali, né? Na sexta. Na segunda, dia do funcionário público. E na segunda-feira, dia do funcionário público. Então você teve quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Aí chama para quem tá... Exato. E aí se você viaja para fora de Manaus, você não vai voltar só para votar e perder ainda o domingo, além do domingo, a segunda-feira. Então, não estou dizendo que foi só isso que possa ter tirado alguns votos do Alberto Neto. Eu acho que outras coisas, eu não sei se vai entrar nesse tema mais adiante ou se a gente pode falar, já emendar um pouco isso aí. Mas eu diria que a questão de ser contra, ter votado contra a Zona Franca de Manaus foi algo bem impactante, negativamente. Então, toda a veiculação pesada que ocorreu em cima disso, certo? E, enfim, essas duas coisas somadas e mais algumas outras questões ligadas à professora Maria do Carmo, eu acho que fizeram algum estrago e distanciou o Alberto, saiu daqueles 48, 49 que ele estava para os 45, 46.